Olá, vamos compartilhar hoje da palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 37, onde diz assim: E, admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Então, irmãos, nesse contexto, na minha Bíblia tem falado aqui que foi a mulher de Cananeia, a cura de um homem surdo, o gago de Decápolis. E aí no final desse capítulo 7 tem esse versículo 37 falando que e admiraram-se sobremaneira, dizendo que tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar aos mudos. O que acontece, irmãos? Na verdade, né, lá quando Deus estava lá, que Jesus estava fazendo, pregando, ele ia nos lugares para fazer os milagres. E as pessoas ficavam admiradas aonde ele estava fazendo os milagres. Eles ficaram admirados quando ele curava os cegos, quando ele curava os mudos, quando fazia os coxos andarem. E tudo que ele fazia, eles ficavam admirados porque eles faziam perfeitamente, porque ele fazia perfeitamente. Isso acontece também nos dias de hoje. Qual é a diferença de quando o Senhor Jesus estava na terra e ele fazia pessoalmente os milagres dos dias de hoje? Porque daquela época ele estava lá, as pessoas estavam vendo e elas criam. Hoje a palavra fala assim, igual ele falou com Tomé: Bendito será aquele que não vê, mas crê. Porque ele não está aqui pessoalmente, ele subiu aos céus, mas em breve ele iria voltar. E aquele que crê verdadeiramente será curado. Ele será liberto. Ele terá a vida transformada. E tudo que ele faz perfeito. Então, se Jesus, se você tem uma promessa na sua vida, com certeza ela irá se cumprir. E irá se cumprir da forma correta, da forma perfeita, da forma justa e da melhor forma, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável, porque a própria vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que a diferença é essa: a gente está crendo nisso, a gente está confiando nisto e está agindo de acordo como que se essa promessa ela vai se cumprir na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente não crê que as promessas que o Senhor lançou na nossa vida vai germinar, ela não vai acontecer. E se a gente mesmo desejar que a promessa seja meia boca, ela também não vai acontecer. Porque ele não faz nada pela metade. Se Deus te prometeu uma cura, se você precisa ser curado, você vai ser curado. Mas para você ser curado, ele vai te dar uma cura completa. E não tipo assim, eu vou curar, mas eu vou continuar tomando um remédio de controle. Se ele te prometeu que você vai morar em uma casa, ele vai te dar uma casa, não que você vai morar de aluguel. Se ele te prometeu algo que ele vai te sustentar, ele vai te sustentar. Mas você tem que crer. Da mesma forma que a forma da salvação, porque a palavra fala, se você crer e for batizado, você será salvo.
Mas se você não crer, será condenado. E isso serve para tudo. Deus não vai fazer uma obra pela metade. A boa obra do Senhor será completada na nossa vida. E Ele tem o prazer de fazer o melhor para a nossa vida. Ele tem o prazer de fazer o infinitamente mais. Só que a gente tem que entender como que isso está acontecendo. Por que às vezes não está chegando a bênção? O quanto que a gente está confiando nisso ou o quanto que a gente está barganhando. Porque às vezes a gente está aqui pensando que às vezes a bênção não chegou, mas a gente mesmo não está com o coração nisso. A gente mesmo não acredita. A gente mesmo não está fazendo a nossa parte. A gente mesmo está sendo hipócrita e falso com o próprio Deus que sonda o nosso coração. Porque o Senhor sonda o nosso coração. E se Ele sonda o nosso coração, Ele sabe que se Ele te entregar essa bênção agora, você vai sair da presença. E Ele quer manter você com Ele. Pelo amor. Entenda. Deus está lá na frente. Deus está lá na frente. Então, se o sonho, o seu desejo, ele serve para que vai prejudicar você ou alguém lá na frente, ele não vai concretizar. Porque tudo que o Senhor faz é sobremaneira ótimo, bom, faz bem e não causa dor. Principalmente isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça. O que o Senhor faz na nossa vida, Ele tem os pensamentos de paz e não de mal, para que a gente tenha o fim agradável. Então, se a gente ficar barganhando, ou se a gente ficar pensando, ou se a gente quiser uma coisa pela metade, enfim, não vai dar. Deus é um Deus de obras completas. Deus é Deus de fazer milagres. Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus de superabundância. Então Ele não vai mover para fazer uma coisa de qualquer jeito para mim, para você. Só que a gente tem que crer do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque se a gente tiver um pouquinho de dúvida, não vai acontecer. Deus não trabalha com dúvida. Deus não trabalha com insegurança. Deus não trabalha com desconfiança. Deus não trabalha com nada negativo. A palavra de Deus fala com a gente assim: traga à memória só aquilo que te traz esperança. Traga à sua memória só coisas boas. Flui de você rios de água viva. Da sua boca tem que trazer só coisas boas. Aí você fala assim: ah, mas a minha vida tá assim. Tá, mas você tem que trazer para você aquilo que você está almejando para a sua vida. E você tem que falar aquilo que está almejando a sua vida. E você tem que buscar aquilo que você está almejando na sua vida. Porque é isso que Deus deseja para você. E tudo que Ele faz é bom. É muito bom. Não deixa que isso que você está passando momentaneamente acabe com tudo aquilo que o Senhor sonhou para a sua vida. Hoje, mude a sua história. E acredita
que tudo que o Senhor faz é muito bom. Amém? Vamos orar. Pai, meu Pai amado, meu Pai santo, meu Pai digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tudo que o Senhor faz é bom, perfeito e agradável. E é por isso, Senhor, que eu te amo. E mesmo eu sem entender, Senhor, das coisas que acontecem dessa vida, eu resolvo confiar. Eu decido confiar. Porque eu sei que o que o Senhor está fazendo na minha vida é algo grande. E que os planos que o Senhor tem para a nossa vida é grande, Pai. É maravilhoso. É algo que não passa pela minha cabeça de tão grande que é. Então, Senhor, arranque de nós toda a incredulidade, toda a mágoa do passado, todos os pensamentos negativos, palavras malditas, coisas do Senhor que não provém do Senhor, que vem na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração. E que o Senhor possa trazer à nossa memória só aquilo que traz esperança. E que a nossa boca tenha risos de alegria, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se inscreva nesse canal. Deixe alguma sugestão de vídeo aqui embaixo. Um grande beijo e Deus te abençoe.